Após troca na Caixa Econômica Federal, Arthur Lira e líderes da Câmara dos Deputados vão se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir pautas econômicas de interesse do governo. Janaína Camelo. A reunião foi comunicada aos líderes pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em reunião nesta quinta-feira. Duas pautas que interessam ao governo vão ser tratadas com o ministro Fernando Haddad. O projeto que altera as regras de tributação das subvenções concedidas pelo Estado às empresas, como o ICMS, e o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. O deputado José Guimarães, líder do PT, explicou como foi a negociação entre Lira e Haddad. O presidente Arthur Lira definiu, em conversas com o ministro Haddad, que é o da subvenção, né? Da subvenção, aquela a 11,85, vai fazer a reunião com os líderes para a gente poder encaminhar a discussão nos próximos 20 dias. O presidente Lira vai montar o calendário para discutir com os líderes o PL com urgência constitucional, que é a MP 1185. Foi o que ele acordou com o ministro Haddad. Para a pauta da subvenção, o relator ainda deverá ser escolhido. Já o relatório da LDO deve ir a plenário no dia 20 de novembro. Para o governo, as duas pautas são estratégicas para encerrar o ano na área econômica. O encontro entre Fernando Haddad e líderes da Câmara acontece logo após o Palácio do Planalto atender a mais um pedido do Centrão de fazer a troca no comando da Caixa e entregar a presidência do banco a um indicado de Arthur Lira. O Planalto anunciou nesta quarta-feira a demissão de Maria Rita Serrano da Caixa. No lugar, deverá ser empossado Carlos Antônio Rodrigues, aliado do líder da maioria na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP. Após o anúncio da demissão, os deputados aprovaram a tributação dos chamados fundos offshore e a antecipação de impostos em fundos fechados no Brasil, medida fundamental para o aumento na arrecadação. Bom, Dora Kramer, será que a boa vontade do presidente da Câmara melhorou depois da troca de comando da Caixa? E é saber até quando que isso vai, né? Pois é, essa é a questão. Mas você vê, as coisas deveriam, quando eu falo assim, falta articulação, o que foi prometido é articulação, habilidade, por que as coisas não podem se resolver nesse ambiente de reunião, debate de ideia, troca, um cede dali, outro cede dali? O chato, quer dizer, essa reunião é uma coisa boa. Agora, ruim é que o preço, né, é que foi pago, teve um pagamento antes, que foi simplesmente a presidência da Caixa Econômica Federal, né, para que haja, para que as coisas entrem nos trilhos. O problema é esse, essa troca, é o pagamento com coisas que deveriam, no mundo ideal, eu sei, caminhar de uma maneira mais fluida, mais natural, mais decente, mais lícita, mais moral, enfim. Pois é, Kobayashi, essa relação do governo com o Congresso, a reforma ministerial que já foi feita, algumas mudanças já foram feitas e agora no caso da Caixa, mas nem sempre isso rende para o governo o que o próprio executivo espera. Agora, a questão é que agora teremos essa reunião para falar dos temas econômicos, que são temas importantes para o país. Sim, nem sempre rende e isso nos últimos meses, né? Há uns 2, 3 meses a gente viu ali, quando no fim da mini-reforma ministerial, uma pressão recaindo sobre exatamente o ministro das Relações Institucionais, né? Alexandre Padilha, que seria um dos responsáveis para fazer essa interlocução de governabilidade com o Congresso, né? A conta começou a pesar para ele porque, poxa, está negociando e nem sempre o Congresso está satisfeito, sempre há um novo pleito, enfim. E aí a gente vê agora, nas votações que virão, a medida, né, o quanto, a prova real da negociação toda, se de fato o Congresso está ou não com o governo, se de fato o Congresso está ou não satisfeito. Enquanto a gente está nessas pautas econômicas, que, claro, tem argumento favorável, argumento contrário, e que podem ou não serem aprovadas com mudanças ou não, com emendas ou não, tudo bem. O problema é quando a gente chegar nas pautas mais sensíveis, que estão pendentes no governo. E aí sim é que eu quero ver como que o Congresso vai lidar. Lembra da PL das fake news? Que está lá, parada. Depois que toda essa negociação tivesse sido feita, se é que ela se encerra um dia, como votarão os parlamentares?
Os parlamentares que pediram pelo arquivamento e que fizeram obstrução e aqueles que votaram contra, será que vão mudar de ideia em relação a um projeto? Será que eles vão ter, sei lá, uma iluminação divina de pensar, de se arrepender das suas ideias anteriores para votar com o governo? Será que a gente não vai ter outra prova real? A de que, de fato, os votos não são fiéis ao entendimento, aos princípios e aos eleitores, mas simplesmente às negociações? Enfim, são aí votações para frente, que a gente vai ver como é que vai se comportar o Congresso. Ô Dori, só ampliando um pouco esse debate, desde o começo do ano a gente ouve falar que o Congresso está empoderado, né? A força do Congresso, poucas vezes se viu um Congresso tão forte como esse, mas de qualquer forma, o Executivo está refém do Legislativo nesse caso? Sempre, claro, os poderes dependem um dos outros, mesmo com a independência. Mas, no caso, a gente vem falando de Centrão, vem falando de como o presidente da Câmara, Arthur Lira, vem negociando esse processo com troca de cargos. Olha, fica assim, porque a questão, o cerne da questão, a origem é que o governo é minoritário no Congresso, né? E aí a maneira de se negociar essa maioria acaba deixando o governo, o executivo, refém, porque pode até ser mais fácil, eu acho que não é a única maneira de se resolver, tá? Porque eu já vi governos negociarem coisas muito complicadas, tá? Na base do entendimento, na base da troca, da cessão de posições aqui e ali. Mas essa maneira de se fazer, ao molde do balcão de negócios, acaba deixando, sim, o governo, o executivo refém, porque se imprime uma lógica que não tem fim, não é? Claro que não tem fim, porque quem está do outro lado do balcão, querendo receber, vai sempre pedir mais e mais e mais e mais. E essa é a armadilha em que o governo se prende, achando que não há outros jeitos. Eu ouço muito falar, não, é mesmo assim, não. Nem sempre foi assim. Às vezes, o que sempre foi é que era um pouquinho assim, né? Era alguma coisa secundária, alguma coisa que fazia parte, aí as coisas foram mudando de modo a que isso não só virou regra, como virou o jogo, virou é o que se tem, é assim que se faz, e aí se fica nessa situação, o Poder Executivo fica nessa situação de prisioneiro da barganha.